E aí, aqui é o Node, imagine só, em um laboratório nos Estados Unidos, o casal de cientistas, Clive e Elsa, estão auxiliando no nascimento de um ser vivo. Porém, assim que eles removem seu cordão umbilical, é revelado que este ser é um tipo novo de híbrido, criado a partir de manipulação genética de outros animais. A pequena criatura nasce e Elsa lhe dá o nome de Fred, que é levado para conhecer outro híbrido chamado Ginger. Ao se encontrarem, eles se conectam através de seus tentáculos e os dois cientistas, junto à sua equipe, ficam satisfeitos ao ver que o experimento deu certo. Após isso, o casal vai falar com seus empregadores, Nora e William, para apresentar os resultados. Além de terem criado formas de vida totalmente novas, Clive e Elsa desejam ir além, misturando o DNA delas com material genético humano, para que possam criar um híbrido ainda mais evoluído. Se isso der certo, eles serão capazes de descobrir curas para doenças como Alzheimer, Parkinson e até mesmo o câncer. No entanto, os empregadores rejeitam a ideia, pois sabem que há muitas implicações morais e políticas que podem impedir o projeto e até mesmo fechar a empresa. Ao invés disso, eles mandam os cientistas extraírem o máximo possível de enzimas dos híbridos para serem usadas na criação de novos remédios. Depois da reunião, o casal vai embora frustrado, porém eles decidem seguir com o experimento por conta própria e em segredo. Chegando no laboratório, eles passam horas testando enzimas e, após várias tentativas, finalmente conseguem combinar o DNA animal e humano. Apesar do sucesso, Clive acha melhor deixar tudo guardado, porém Elsa leva o material até outra sala e o coloca em uma máquina de clonagem. Clive diz que isso é muito arriscado, mas Elsa quer ver se é possível gerar um embrião a partir da combinação criada. Então, com a máquina ativada, eles iniciam o processo de clonagem, mas Clive avisa que se o embrião se desenvolver além do necessário, ele deverá ser descartado. Na noite seguinte, o casal está em casa aproveitando um momento de descanso, quando recebem um chamado de emergência do laboratório. Os dois correm até lá e descobrem que o embrião se desenvolveu em um ritmo mais acelerado do que esperavam. O híbrido está prestes a nascer, e Elsa tenta remover os cabos da máquina, mas ao colocar o braço dentro do reservatório, a criatura começa a morder sua mão. Rapidamente, Clive usa um suporte para destruir o vidro, fazendo a água dentro da máquina escorrer e conseguindo soltar Elsa. Logo em seguida, o cientista precisa cortar o embrião, libertando a criatura, que tem a forma de um verme enorme e agressivo. Sem tempo a perder, ele prende o monstro dentro de uma caixa plástica, mas Elsa começa a se sentir mal e entra em colapso. Clive então utiliza um medicamento e consegue estabilizá-la, mas o casal logo percebe o erro que cometeram com esse experimento. Apesar disso, Elsa acha melhor deixar a criatura dentro de uma incubadora e os dois vão para casa, pensando no que fazer a seguir. Entretanto, Clive não consegue dormir e, mesmo contra os pedidos da namorada, ele decide voltar ao laboratório e acabar com tudo. Usando trajes de proteção, os dois entram na sala e vão checar a incubadora, porém a criatura não está se mexendo. Clive acredita que o híbrido não sobreviveu ao experimento e vai buscar um saco para descartar o que sobrou dele. Enquanto isso, Elsa vai olhar mais de perto a incubadora e nota que os restos são apenas um casulo, que parece ter sido aberto há alguns minutos. De repente, objetos começam a se mexer ao redor dos armários e Elsa se depara com um pequeno ser híbrido de 2 pernas. A criatura corre sem controle pela sala e, ao vê-la pela janela, Clive manda sua namorada se afastar, dizendo que vai ativar o gás sonífero na sala. Porém, a cientista percebe que o híbrido só está assustado e tenta se aproximar, tirando sua máscara de proteção e as luvas. Pouco depois, a criatura começa a caminhar lentamente em sua direção, mas logo assume uma posição de defesa ao ver Clive se aproximar com um cano de ferro. O cientista puxa sua namorada para longe e manda a criatura se afastar, a deixando presa dentro da sala. Com os dois do lado de fora, Clive confronta Elsa por sua imprudência, dizendo que eles não sabem o quão perigoso pode ser esse híbrido. Porém, a cientista está convencida de que ele não fará mal algum, e ao invés de eliminá-lo, ela libera o gás sonífero na sala, fazendo a criatura dormir. Com o pequeno ser sob controle, os dois cientistas começam a fazer exames para avaliar o seu estado. Embora tenha órgãos semelhantes ao de seres humanos, a criatura possui uma cauda com um
ferrão, que parece expelir um tipo de toxina. Além disso, o exame de sangue mostra que suas células estão se desenvolvendo em um ritmo mais acelerado do que o normal. Isso significa que em pouco tempo o híbrido irá morrer, e por essa razão Elsa decide mantê-lo vivo para ser observado. Mesmo sendo contra a ideia, Clive aceita, e nos próximos dias eles tentam cuidar da criatura, mantendo sua existência em absoluto segredo. Em uma manhã, Clive vai analisar Fred e Ginger junto ao seu irmão Dave, que também faz parte da equipe de cientistas. Porém, logo em seguida, Clive começa a ouvir gritos pelo túnel de ventilação e tenta disfarçar, aumentando o volume da música no rádio. Após isso, Clive chama por Elsa e os dois vão ver a criatura, que parece estar com fome. Eles então fazem uma mistura com nutrientes para alimentá-lo, mas o híbrido não aceita a comida e começa a se debater pela sala, derrubando tudo que encontra no caminho. No meio da confusão, ele acaba derrubando um frasco de balas que estava na mesa e as come sem parar. Vendo que o híbrido gosta de açúcar, Elsa coloca o resto das balas na mistura e finalmente consegue alimentá-lo. Aos poucos, a cientista está se apegando ao híbrido, embora Clive continue preocupado de que alguém descubra sua existência. Pouco depois, ele é chamado para conversar na sala de William, que diz estar preocupado com o futuro da empresa devido à experiência dos híbridos. Embora os resultados sejam positivos, o projeto precisa começar a dar lucro, ou eles não terão fundos suficientes para manter a empresa. Clive promete que continuará se dedicando ao experimento com Fred e Ginger, e para não gerar mais problemas, ele continua a manter segredos sobre o híbrido. Os dias passam e a pequena criatura vai desenvolvendo seu corpo e mente em uma velocidade impressionante. Além de sua aparência ficar mais humana, Elsa percebe que ela é uma fêmea e começa a testar sua inteligência com desafios mentais. A cientista então espalha desenhos no chão e faz um teste com associações entre palavras e objetos. Como esperado, a pequena híbrida acerta todas elas e Elsa decide tentar algo mais difícil, usando pequenos blocos de letras para formar palavras. Ela junta 4 letras formando o seu nome e tenta ensinar a híbrida a fazer a associação do nome com a pessoa. Ao invés disso, a criatura desmancha tudo e forma a palavra nerd, fazendo referência à estampa na camisa de Elsa, o que a deixa muito impressionada. Logo em seguida, Clive aparece e se irrita com a cientista por deixar o espécime tão livre na sala. Porém, ela pede pro namorado não a chamar dessa forma, e usando a palavra nerd, Elsa faz uma nova combinação e lhe dá o nome de Dran. Entretanto, Clive diz que Elsa está indo longe demais, tratando o espécime como se fosse seu animal de estimação. Além disso, William informou que pretende reformar o local onde Dran está, e eles precisam achar um jeito de escondê-la o quanto antes. Enquanto os dois discutem do outro lado da sala, Dave escuta o casal e ele entra no local, burlando a tranca de segurança. Porém, ele é atacado por Dran, que o derruba no chão e ameaça usar a toxina com o ferrão de sua cauda. Por sorte, Elsa consegue impedir a pequena híbrida e a leva até um velho depósito, enquanto Clive tenta acalmar o irmão e explicar tudo. Minutos depois, ele vai se encontrar com as duas no depósito, e Elsa diz que Dran está com uma febre muito forte. Os dois então a colocam na pia com água fria, mas Dran piora cada vez mais e começa a sentir falta de ar. Diante dessa situação desesperadora, Clive empurra a pequena híbrida dentro da água e segura a sua cauda como se estivesse tentando afogá-la. Elsa fica nervosa e tenta impedi-lo, entretanto Dran para de se debater e aparenta ter se afogado. No entanto, segundos depois ela recupera a consciência e começa a respirar embaixo d'água, com Clive dizendo que os pulmões dela são semelhantes aos de um anfíbio. Ao ver que Dran está bem, Elsa fica aliviada e resolve transformar o velho depósito em um quarto, onde ela possa ficar mais à vontade. Com o tempo, a híbrida continua a crescer, se parecendo mais com uma humana na fase da adolescência. Elsa começa a tratá-la como se fosse sua filha, e após um dia longo, ela a coloca na cama e vai descansar com Dran. Depois de tanto esforço, os dois enfim conseguiram um tempo de descanso e aproveitam um momento romântico, porém Clive percebe que do outro lado da sala, Dran está os observando. Ao olhar novamente para o quarto, a garota desaparece, o que só deixa Clive mais preocupado com ela. Finalmente chega o momento da grande apresentação de Fred e Ginger em uma conferência com os investidores. Enquanto Clive e Elsa explicam os detalhes do experimento, os dois híbridos estão em um suporte de vidro, separados por barreiras. Por fim, Nora manda sua equipe liberar as barreiras, mas quando as duas
duas criaturas se encontram, elas liberam os ferrões de seu corpo e começam a se atacar ferozmente. A plateia fica horrorizada com o que está vendo, e tudo só piora quando o suporte de vidro acaba caindo, com o sangue dos híbridos se espalhando em todo lugar. Depois desse desastre, Nora e William exigem respostas, e Elsa acredita que Ginger sofreu alterações hormonais. Por causa disso, os dois híbridos ficaram hostis ao se encontrarem e atacaram um ao outro até o fim. Elsa diz que ainda é possível criar novos espécimes, porém Nora já está sem paciência e os manda sintetizar a proteína das enzimas restantes, ou os dois serão demitidos. Além disso, ela e William resolvem manter vigilância ainda maior no laboratório, sendo apenas uma questão de tempo, até que descubram sobre Drain. Diante disso, Clive, Dave e Elsa se reúnem no depósito para pensar em uma maneira de escondê-la. Por fim, Elsa decide levar Drain até a antiga fazenda de sua mãe, onde poderão deixá-la em segurança. Após horas de viagem, eles chegam ao local e levam Drain até o velho celeiro, mas ela não gosta do lugar e foge pela floresta no meio da noite. Clive e Elsa correm atrás dela e a encontram agachada no chão, como se estivesse comendo alguma coisa. Ao olharem mais de perto, os dois veem Drain devorando um coelho da floresta, revelando que ela está despertando o seu instinto carnívoro. Elsa não gosta nada disso e a manda de volta ao estábulo, lhe dando uma bronca pelo seu mau comportamento. Porém, Clive acha melhor deixar Drain sozinha e os dois vão dar uma olhada na casa da fazenda, que está abandonada há anos. Ao que parece, Elsa teve uma infância difícil com sua mãe e por causa disso ela sente um impulso em controlar as coisas, mas sem ser controlada. De alguma forma, essa personalidade parece estar sendo replicada por Drain, que no dia seguinte é deixada sozinha dentro do estábulo. Ao longo da noite, Clive e Elsa terminaram de montar todo o local para deixá-lo mais confortável, além de colocar em câmeras de segurança. No entanto, nem mesmo isso deixa Drain à vontade, e de repente uma gatinha invade o celeiro em busca de comida. Em um movimento rápido, Drain a captura e a leva para uma parte escondida do estábulo, mas ao invés de atacá-la, ela a abraça, em um gesto de carinho. Mais tarde, Elsa prepara o jantar de Drain, mas a garota recusa e monta palavras na mesa, indicando que está se sentindo entediada. Além disso, ela demonstra querer sair do estábulo, porém Elsa recusa, pois sabe que é muito perigoso. Furiosa, Drain começa a derrubar tudo dentro do estábulo e com um salto alcança o telhado e ameaça fugir dali. Com muito esforço, Clive e Elsa conseguem subir e chamam por Drain, que assustada acaba se desequilibrando e está prestes a cair do telhado. No entanto, o seu corpo sofre mais uma transformação e ela cria asas em seus braços, além de guelras em suas costas. Apesar dos genes humanos, Drain também está desenvolvendo o DNA animal e por um momento ela abre suas asas e ameaça fugir dali. Porém, Clive a acalma, dizendo que ela deve ficar, pois ele e Elsa a amam e apenas querem protegê-la. Ao ouvir essas palavras, Drain faz suas asas e guelras retraírem e corre em direção a Clive, lhe dando um abraço. Mais um dia se passa e Clive voltam a trabalhar no laboratório, enquanto Elsa fica para passar um tempo ao lado de Drain. Ela lhe ensina a se maquiar e o resultado a deixa ainda mais próxima de um ser humano. Porém, Drain fica assustada com a nova aparência e sai correndo até o andar de cima, onde abraça sua gatinha de estimação. No entanto, ao ver o animal, Elsa o toma da garota, pois sabe que não é seguro devido ao seu gosto por carne, o que só deixa Drain ainda mais triste. Ao anoitecer, Clive chega em casa e vê Elsa dormindo no seu velho quarto, ao lado da gatinha que encontrou. Ele a cobre com um lençol e vai ver como Drain está, quando a encontra isolada em um canto do estábulo. Para tentar animá-la, ele liga o velho toca-discos e a convida em uma dança. Esse momento deixa Drain muito animada, porém Clive nota uma certa familiaridade nela. Além disso, a garota começa a se aproximar cada vez mais, e diante dessa situação desconfortável, o cientista interrompe a dança e volta para o quarto. Na manhã seguinte, Elsa vai fazer o café e Clive a confronta a respeito do DNA humano, aplicando em Drain. Ele descobriu que o material genético pertencia a Elsa, e novamente ele se enfurece com a irresponsabilidade da cientista e vai embora para o trabalho. Depois da discussão, Elsa vai se encontrar com Drain, que aparece perto do telhado, usando suas pernas para se apoiar. A cientista a chama para pedir desculpas e ainda lhe devolve a sua gatinha, pois acredita que ela não lhe fará mal algum. Infelizmente, em um ato de rebeldia, Drain ataca o pobre animal com seu ferrão e o elimina envenenado. Essa
Essa atitude deixa Elsa furiosa e ela responde com um tapa no rosto de Drain, que salta por cima dela, ameaçando atacá-la com seu ferrão. Ao invés disso, ela toma as chaves do celeiro e tenta fugir, mas Elsa a derruba com uma pá, a deixando inconsciente. Pouco depois, a cientista aprende em uma mesa e começa a registrar em gravação que o espécime ficou mais agressivo devido à mistura de espécies animais em seu DNA. Para evitar mais problemas, Elsa utiliza anestesia em Drain e, por fim, remove sua cauda, para que não possa machucar mais ninguém. Enquanto termina seu experimento, Clive aparece e fica assustado ao ver o que Elsa acabou de fazer. No entanto, a cientista diz que Drain está fora de controle e, com a sua cauda removida, ela pode enfim encontrar a enzima que a empresa precisa. Com esse material, Elsa volta ao laboratório para concluir a pesquisa, enquanto Clive fica com Drain e cobre o seu corpo com um lençol. Horas se passam e Elsa usa a cauda retirada de Drain para extrair a enzima e desenvolver uma nova proteína. O processo leva o dia todo e, ao sair na manhã seguinte, ela se depara com William, que fica surpreso ao vê-la no laboratório. Clive havia dito que ela estava afastada por ter ficado doente, mesmo em um momento tão crítico para a empresa. Por essa razão, o sujeito ameaça demiti-la junto com seu namorado, porém Elsa avisa que ele não fará isso, pois acabou de desenvolver a proteína e ela já está guardada no freezer. Com isso, a empresa irá faturar milhões em medicamentos e Elsa então vai embora, sabendo que receberá uma boa quantia por essa descoberta. Nesse meio tempo, Clive ficou a noite toda esperando por ela e acabou adormecendo no sofá. Ao acordar de manhã, o tempo está frio do lado de fora e ele vai até o celeiro para ver se Elsa já chegou. Porém, ao invés dela, Clive se depara com Drain, que, por ter o material genético de Elsa, se sente atraída pelo cientista e o beija. De início, Clive a rejeita, mas devido à sua semelhança com Elsa, ele acaba cedendo, bem na hora em que sua namorada aparece no celeiro. Horrorizada ao ver o que está acontecendo, Elsa sai dali e Clive tenta se explicar, mas ela acelera o carro, indo de volta para o seu apartamento na cidade. Horas depois, Clive a segue com a sua van e volta ao apartamento, onde encontra Elsa na mesa, arrasada com tudo o que houve. Ela o acusa de ter atravessado todos os limites possíveis, mas Clive responde que Elsa fez isso antes ao criar Drain. A cientista tenta se defender, dizendo que realmente amava Drain, mas eles estavam diante de algo que não conseguiam compreender. Elsa também revela que conseguiu sintetizar a proteína graças à amostra de Drain, pois suas enzimas eram mais abundantes do que em qualquer outro híbrido. Com isso, eles podem enfim encerrar o experimento, mas ainda há um ponto a ser resolvido. Diante da ameaça que Drain significa para ela e a outros seres vivos, Clive e Elsa concordam em eliminá-la, antes que as coisas só piorem ainda mais. Então, ao anoitecer, os dois cientistas retornam até o celeiro e chamam por Drain, mas não a encontram em parte alguma. Clive vai checar na cama dela, mas tudo o que encontra são pelúcias embaixo de um lençol. De repente, Elsa chama por ele, dizendo que encontrou Drain dentro do tanque, mas ela não parece estar bem. Ao tirá-la de lá, a cientista percebe que o desgaste celular está fazendo o corpo de Drain envelhecer rapidamente, e ela tem apenas algumas horas de vida. Os dois então a acompanham durante a noite, e após horas de espera, Drain para de respirar e Elsa chora por sua morte. Por fim, só resta enterrar seu corpo nos campos da fazenda, e depois disso, Clive monta uma enorme fogueira e começa a queimar todos os pertences de Drain. Enquanto isso, Elsa termina de retirar as coisas dela do celeiro, quando de repente os dois escutam o som de um carro se aproximando. Dentro dele surge Dave, que diz ter sido obrigado a contar a verdade para William, e o sujeito exige saber onde está o híbrido. Elsa e Clive tentam disfarçar, mas o William revela que conferiu a proteína sintetizada e nela está contido DNA humano. O sujeito se enfurece por eles terem feito a experiência escondidos e exige saber onde o espécime está, mas Elsa avisa que ela não está mais viva. Para provar isso, ela lhe entrega a pá e diz que ele pode encontrar Drain enterrada atrás do celeiro. Porém, antes que possa ir até lá, todos escutam um som alto vindo de longe, e em seguida Drain aparece e captura William com suas garras.
Clive corre para ajudá-lo junto de Elsa e Dave, mas tudo o que encontram são as partes que sobraram de William, jogadas no topo de uma árvore. Após isso, Dran surge no telhado, revelando sua nova transformação, tendo se tornado uma criatura selvagem. Ela então desaparece, mas segundos depois voa em direção ao grupo e captura Dave, o levando em direção à floresta. Clive se desespera e corre para salvar seu irmão, mas Elsa insiste que é tarde demais e eles precisam fugir o quanto antes. Clive diz que não pretende abandonar o irmão, e no meio da discussão, o demente acaba derrubando sua lanterna na água. Ele tenta pegá-la de volta, mas é puxado para dentro por Dran, que consegue ficar embaixo d'água graças às suas guelras. Elsa se desespera, acreditando que Clive não sobreviveu, mas ele aparece logo depois e consegue sair de dentro do lago. Repentinamente, Dran reaparece e, assim como aconteceu com Ginger, o seu material genético a faz mudar de gênero, e ele parte para atacar Elsa. A cientista tenta fugir, mas acaba batendo o rosto contra uma árvore e cai no chão desnorteada. A criatura então aparece e, com seu ferrão regenerado, ele avança para cima de Elsa, mas Clive surge de surpresa e atinge seu corpo com um pedaço de madeira afiado. Apesar do ferimento, Dran tenta resistir e avança contra Clive, mas antes que possa eliminá-lo, Elsa ataca a criatura com uma pedra. Prestes a dar o golpe final, a cientista hesita por um segundo, dando a chance de Dran acertar Clive com seu ferrão e o eliminando envenenado. Vendo o monstro que criou, Elsa usa toda a sua força e destrói a cabeça de Dran com uma pedra, pondo um fim em sua existência. Dias depois de toda essa tragédia, Elsa se reúne com Nora, que diz estar satisfeita com o material recolhido do espécime. Graças a isso, a empresa possui proteínas suficientes para fabricar remédios e lucrar com as patentes por muitos anos. Em troca, ela entrega a Elsa uma alta quantia em dinheiro e a chance de continuar suas pesquisas, desde que mantenha todo o incidente em absoluto segredo. Elsa então se levanta, revelando estar grávida de Clive, e mesmo com tudo o que passou, aceita a oferta e pretende seguir com o trabalho de sua vida. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!